Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje o nosso tema é sobre o sacerdócio não é carreira, é serviço. Esta frase foi preferida pelo nosso querido Papa Francisco numa das suas mensagens do 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E para nos falar sobre esta temática, tenho aqui hoje connosco o nosso querido amigo, Sr. Padre Dário Pedroso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por me terem convidado e é com muito gosto que cá estou. E nós também temos muito gosto de o receber. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Sr. Padre Dário a conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, guarda e pai adotivo de Jesus Menino, esposo da Virgem Maria, o homem justo e fiel a Deus, o homem pobre e humilde, dá-nos a graça de te podermos imitar e de sermos como cristãos amigos de Jesus e tratarmos Nossa Senhora como nossa verdadeira mãe. Faz-nos crescer na fidelidade ao amor de Deus e no encanto de servir Jesus e o seu reino com dedicação, com audácia, com coração disponível e atento, sobretudo aos mais pobres e aos que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora convido o Sr. Padre Dário a vir tomar um pequeno almoço connosco ali na nossa mesinha, a sentar-se aqui connosco. Fica à vontade. Vai querer um chazinho, um suminho? Ou fica só pela água? É melhor a água só para já. Pronto, tem aqui a fruta, Obrigado. se quiser tirar, fique Obrigado. à vontade. Hoje o nosso tema é sobre uma frase em que o Papa Francisco falou numa das suas mensagens pelo 58º Dia Mundial da Oração. Sacerdócio não é carreira, não, é serviço. Mas antes de falarmos sobre a nossa temática, eu sei que aí em casa se calhar já conhece, mas nunca é demais perguntar ao Sr. Padre Dário quem é o Sr. Padre Dário. Imagino que está lá alguém em casa que não conhece. Eu devo ser a pessoa menos indicada para dizer quem eu sou. Os que vivem comigo em comunidade, vivo com mais 4 padres na paróquia de São Francisco Xavier, no Pregal, no concelho de Almada, no sul do Tejo. Se calhar diriam melhor quem eu sou, eles, e não propriamente eu. Mas eu tenho a graça de ter sido chamado por Deus Nosso Senhor para entrar na Companhia de Jesus. Já entrei para jesuíta em 1964, já lá vão muitos anos. Depois disso, fui ordenado sacerdote em 75, também já vão 46 anos de padre. Tenho feito muitos trabalhos, muitos serviços na igreja, em diversas situações. Agora estou ali naquela paróquia de São Francisco Xavier, mais conhecida pelo Pregal, porque está mesmo encostadinha, faz parte da estação de caminho de ferro do Pregal, que é a primeira estação depois da ponte do 25 de Abril. Sou um homem feliz, Nota-se. alegre por ser padre, tenho dedicado o melhor que sei que posso, os meus talentos, se calhar poucos, mas dedicado o melhor que posso à Igreja, ao povo de Deus, em livros que escrevi, em conferências que faço, em retiros que dou, em
em programas da Canção Nova, que já fiz durante muitos anos. A nossa revista, que escreve para Na ela. revista também, etc. É um homem realizado na sua vocação. Claro que sim. Senão não me atrevia a estar aqui diante das câmaras. Sou realizado, sou feliz, na certeza que sou um homem e como homem sou um pecador e também Exato. tenho falhas Claro. e se calhar coisas que não são tão boas como Deus queria e como o povo de Deus merecia que eu fosse. Mas vivo a felicidade de ser jesuíta e de ser sacerdote. O Santo Padre Papa Francisco fala então que o sacerdócio não é uma carreira, é um serviço. O que dizer desta frase, enquanto sacerdote? Bom, eu não... Quem sou eu para comentar uma frase do Papa ou corrigi-la? Sim. Não. Eu concordo perfeitamente e o Papa sabe bem o que diz. O sacerdócio não é uma carreira, não é uma profissão, no sentido de ser como um advogado ou um médico. É um serviço ao povo de Deus, na Igreja e com o coração de Igreja. O que exige, se calhar, de nós, um coração mais pobre, mais humilde, mais disponível, mais atento. Como o Papa diz muito hoje, temos que se cheirar às ovelhas. E, graças a Deus, no sítio onde vivo, há essa oportunidade de todos os dias, porque são bairros com muita carência, muita pobreza, 70% são pessoas vindas de países africanos, não sei que percentagem de ciganos, e, portanto, também aí o serviço se torna uma maneira evangélica de estar com aquele povo. Sim. Mas depois o serviço alarga-se para muitos campos de ação. Olha, este estar aqui Sim, consigo, também é um serviço. Também é um serviço. Há a Canção Nova e há a Igreja. Exatamente. Mas de facto, não é o sacerdócio não pode ser uma carreira, simplesmente. Não é um curso que se tira para se ter um diploma, nem que seja uma licenciatura ou um doutoramento. Sim, vai além disso. Vai além disso porque tem que ter, antes de mais, eu ia dizer, uma paixão por Jesus, pelo Evangelho e pelo serviço do Reino e pelo ajudar os homens e as mulheres, nossos irmãos, a perceber o Evangelho e através disso também levarem uma vida mais digna, mais santa, mais justa, mais segundo Jesus Cristo. Padre Dário, como é que se faz então? Imagino que temos um jovem que cogita começar a fazer um discernimento vocacional para o sacerdócio. Como é que se dá esse discernimento? Que caminho é que se tem que fazer? O que é que precisa de ser feito? Bom, depende, antes de mais nada, de perceber que, mesmo no sacerdócio, na Igreja, há muitos caminhos. Sim. Há o caminho diocesano, que é excelente, e as dioceses bem precisam de jovens que queiram assumir o sacerdócio na diocese e para o serviço da diocese. Há o serviço missionário e há jovens que sonham sempre com um desejo, eu quero ser padre, mas por causa de ir para as missões. Sim. Pronto. Há o serviço nas diversas congregações e ordens religiosas, franciscanos, dominicanos, jesuítas como eu. Como é que isto se faz? Depende muito. Olha, se há um jovem que vem ter comigo ou porque ouvi uma conferência, ou porque vi um livro meu, ou porque até se veio confessar a mim e me pôs o problema, olha, eu ando a pensar que se calhar gostava de ser padre, e estabelece um diálogo. Sim. E a partir daí tem que haver um tempo forte de discernimento espiritual, se calhar até de
de leitura, de alguma coisa que o possa ajudar, tem que, eu ia dizer, ensaiar-se nos exercícios espirituais ou num retiro para discernir a voz de Deus e ver o que é que Deus Nosso Senhor quer dele. Portanto, há uma caminhada a fazer, não é só eu quero. Sim. Tem que se estudar se a pessoa tem Vocação. qualidades. Primeiro vocação e depois qualidades. Sim, sim. A pessoa pode dizer que tem vocação para ser padre, mas depois pode não ter qualidades, Sim. nem saúde psicológica, nem... Exato. Também se tem que averiguar alguns desses aspectos, porque não basta desejar ser padre e depois, se não tem saúde para isso, se não tem... Então, há todo um diálogo Sim. que pode demorar mais ou menos tempo, de discernimento, de busca daquilo que Deus quer. No fundo, não basta que eu queira ser padre, é preciso que eu veja e que eu me pergunte se Deus quer que eu seja padre. E se é essa a vocação que Ele me dá. E estudar isso a sério, num discernimento, num diálogo com alguém, habitualmente um sacerdote. Diocesano ou religioso, pouco para buscar o caminho certo da vontade de Deus. Hoje, a nível de vocações sacerdotais, estão um bocadinho diminuídas. O que dizer aos jovens em relação ao sacerdócio? Até há jovens que às vezes têm um bocadinho medo, têm um bocadinho vergonha de assumir que esse é o seu caminho, mas o que dizer hoje, até estão aí a JMJ, o que dizer para os jovens em relação a este sacramento que é tão bonito? Bom, eu não ia logo para o sacramento, sabe? Sim, força. Eu se calhar começava por dizer a minha própria experiência e o gosto que tenho de ser padre e as dificuldades por que passei, porque isto não é o céu cá na terra. Claro. Passo. Sim. E se calhar a própria experiência minha e de outros colegas padres, diocesanos ou religiosos, pode ser uma maneira do jovem perceber o que é o caminho sacerdotal e o que é o serviço como sacerdote. Eu julgo que hoje há menos vocações, mas não é tanto com medo. Sim. É porque, de facto, como é que é de dizer? A maior parte das decisões hoje tomam-se mais tarde. Sim, na vida. É verdade. Mesmo o casamento. Há pessoas que estão à espera dos 30 anos para casar. Antigamente casavam aos 20 ou aos 22. Assumir uma responsabilidade hoje para algumas pessoas, qualquer que seja a responsabilidade de um serviço, de uma família, de mais um filho e também de ser sacerdote, porque é um caminho que exige o tal serviço que o Papa dizia, o tal dom de si mesmo aos outros. E a oferta. A oferta, sim, a oblação de si mesmo aos outros. Portanto, às vezes o testemunho da alegria e do serviço que este padre ou que aquele já tem, já vive, já pode ser um estímulo a que outros se decidam a fazer a mesma caminhada, pelo menos o mesmo discernimento. Porque antes de tomar decisões é preciso ver bem se é por aqui o caminho. Exatamente. O discernimento é muito importante e deixar-se acompanhar, claro. Isso é extremamente importante. Padre, o senhor é padre há quanto tempo? Desde 75. Quer fazer as contas? Faça lá por mim. 47? 47 anos. 47 anos, graças a Deus, e desde já parabéns por esses 47 anos de sacerdócio. É sacerdote numa congregação de uma ordem religiosa dos jesuítas e tem a graça também de estar numa paróquia. Fale-nos da sua experiência enquanto sacerdote numa congregação e também na paróquia. A minha experiência já é muito longa, porque eu estou a ficar já com cabelo branco, só sem cabelo e velhote. Mas é uma experiência muito longa, mas que eu considero muito bonita e muito... bom. Vivi os primeiros anos do meu sacerdócio, vou só ao sacerdócio. Sim, for. Os primeiros anos do meu sacerdócio vivi-os em Braga,
dedicado ao serviço da editorial, do apostolado de oração, da publicação de livros, de dar aulas num seminário maior, de ser diretor espiritual dos seminaristas durante 14 ou 15 anos. Portanto, foram uns anos, quase 30 anos em Braga, num serviço maravilhoso. Foi servir a Igreja e a Diocese e a Companhia de Jesus e o apostolado de oração em todo o Portugal, através daquele centro se chama Secretariado. Depois disso, quis Deus Nosso Senhor, através dos meus superiores, que eu viesse para Coimbra para mestre de noviços. Uma cidade muito boa. A cidade é bonita, mas o serviço também era maravilhoso. Ser mestre de noviços implica a formação dos jovens que decidiram ser jesuítas e querem... são os 2 primeiros anos do noviciado. Portanto, vivi aí 7 anos como mestre de noviços. Também foi um serviço bonito para mim e para eles, não sei, a perguntar-lhes. Mas gostei porque sabia que estava a fazer a vontade de Deus. Claro. Porque foi ali que os superiores me colocaram. E depois desse serviço em Coimbra, 7 anos, mestre de noviços, em que continuei a ser professor de Teologia Espiritual no seminário da Diocese de Coimbra, continuei a escrever nos jornais, continuei a publicar livros. Isso parece que é um defeito que eu vou ter até à sepultura. A mania de escrever ou o gosto de escrever. Depois disso, voltei ao Minho, para a Póvoa de Varzim, onde tínhamos uma residência e encarregados de uma basílica do Coração de Jesus, com muita atividade, com muitas confissões, com muita frequência de crianças na catequese, etc., onde não estive muito tempo, porque depois foi necessário voltar para Braga para o serviço que tinha tido antes de vir para Coimbra. E assim foi. Depois destes últimos anos em Braga, que ainda foram muitos, desde a segunda etapa de Braga, os superiores acharam por bem que eu viesse para o sul do Tejo, que é assim um salto para o abismo, não é? Para o abismo... Não foi preciso atravessar o Rio Tejo a nado, mas vir de Braga para o Pragal, para aqueles bairros difíceis não foi fácil. Quer dizer, eu acho que não foi difícil, não digo isto por vaidade. Eu penso que Deus dá a graça na altura e quando é preciso. Como dá um casal se a gente se abre um bocadinho à ação de Deus. E ali tenho estado, já estou neste serviço, já lá vão 7 anos. Bastante já vou entrar no oitavo ano. Nem sempre na mesma paróquia. Enquanto estive na Charneca da Caparica, eu não tinha propriamente encargo paroquial. Ajudava os meus colegas, que eram pelo menos 4 paróquias que tínhamos na altura, 4 ou 5, já nem sei. Depois alguns foram saindo por idade, por pouca saúde, e em negociação com o Sr. Bispo, no Padre Provincial, achou por bem deixarmos algumas paróquias e concentrarmos só naquela que nos parecia ser o trabalho mais urgente, porque é a paróquia com... Eu não quero ofender ninguém que me esteja a ouvir, mas a paróquia com mais pobreza, com mais situações difíceis, com mais droga, com muito pouca prática religiosa entre os milhares que vivem naqueles bairros. Então achámos que optar pelo pior. Sim. É uma coisa muito inaciana. Sim. Onde há ou mais trabalho, ou mais necessidade, então foi para aquela paróquia que nos juntámos todos e vivemos os 5 ali. Já não somos os mesmos quando eu para lá fui há 4 anos. Há 7
Sim. para a Gerneca, A4, para ali, para o Pregal, chamado assim, Paróquia São Francisco Xavier. Mas é um serviço muito bonito, é ajudar aquela gente daquela paróquia e colaborar com os outros párocos também. E ser pároco não é só celebrar a missa, há que atender, há que visitar os doentes em casa, há que confessá-los, há que programar as catequeses. Eu não sou propriamente, quer dizer, sou pároco, mas insólido, ou seja, somos dois que assumimos o serviço de ser párocos juntos, para que nos ajudemos um ao outro e trabalhemos em comunhão e em fraterna amizade, o que, graças a Deus, se vai conseguindo. Então, dividimos um bocadinho o trabalho. Há coisas que, pronto, ou por idade ou por outra razão, parece que é melhor ser eu a fazê-las. Há outras que é o Padre Luís, mas é um serviço ao povo de Deus e temos muitas crianças na catequese, há muito pobre e muito doente a ajudar e visitar. Temos um serviço de apoio eu ia dizer à pobreza. Sim. E estamos a ajudar cerca de 800 pessoas da paróquia. Bastante. Não a dar comida todos os dias, mas, enfim, a distribuir bens alimentares e outros, roupas, etc. 800 pessoas naqueles bairros e, se calhar, muitas outras precisam e são ajudadas de outra maneira, através do banco alimentar, etc. Sim. E tudo isto é serviço de Deus nos irmãos. 47 anos de sacerdócio, sente ainda que está em aprendizagem? Sempre. Estamos sempre em aprendizagem, minha querida amiga. Aprendizagem quer do que é o homem e do que são as dificuldades. Aprendizagem agora como pároco também, do que é uma paróquia, do que são documentos e direito canónico, etc. Porque uma coisa foi o que estudei na teologia há 40 e tal anos e depois nunca pus em prática porque nunca fui pároco. Aprendizagem bíblica, há sempre novidade na palavra de Deus, aprendizagem numa linha que também pode ser assim, da psicologia e do trato com a pessoa humana e estamos sempre a aprender. Queira Deus que eu goste e que tenha desejo disso mesmo. Sim. Padre Dário, podemos dizer que o sacerdócio é um desafio de amor? É uma vocação que é um desafio de amor diário? Sim, porque sem amor não há sacerdócio. Sem amor, antes de mais, a Jesus, o único e eterno sacerdote, sem paixão por ele, sem o gosto de o imitar, sem o gosto de o transmitir às pessoas e de o dar a conhecer, sem isso não há sacerdócio. Há um fazer coisas, há um funcionário. Sim. E o sacerdote não é um funcionário do sagrado, não. Ou tem paixão, é um apaixonado ou deve ser. Sim. Não quer dizer que eu seja muito, mas é o que implica, não é? Não é só um funcionário que faz casamentos, faz batizados, faz funerais, faz assentos no livro, não faz homilias, não é um funcionário, é um homem que, por amor a Jesus e por amor ao povo que está diante dele na igreja ou em casa a precisar da sua visita ou da sua ajuda, se lança num serviço de amor. E acredito que em casa devas estar a achar muito bonita esta conversa sobre o sacerdócio, que verdadeiramente é um desafio de amor, aqui com o Sr. Padre Dário Pedroso. Nós vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos.
E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar aqui sobre sacerdócio, sobre a beleza de ser sacerdote, e para isso eu tenho aqui o Sr. Padre Dário, que veio falar connosco sobre esta temática. Falámos aqui que sacerdócio não é uma profissão, que é mais do que isso. É alguém que é apaixonado por Jesus e que se doa a sua vida inteira por Ele e pela missão que Ele confia. Para isso temos também um patrono dos sacerdotes, que é o São Cura d'Ars. Fala-nos um bocadinho, porque é que ele é patrono dos sacerdotes? Primeiro, acho que a única razão foi porque o Papa o escolheu e o nomeou sim. E o colocou perante a Igreja toda como patrono dos sacerdotes. Mas tem uma razão histórica, porque Claro. ele de facto foi um sacerdote que desempenhou a sua missão de uma maneira tão dedicada, tão serviçal, de um modo tão humilde, tão pobre. Foi sobretudo o homem do confessionário. Ele passava horas e horas e horas por dia a confessar. Havia pessoas que faziam fila e que esperavam quase uma noite inteira para se poder confessar de madrugada a ele. É de facto um caso extraordinário. E também pelo sua, não só do confessionário, mas depois pela dedicação à sua paróquia. É curioso que, quando novo, não teve grandes capacidades para os estudos e foi o pároco que depois o ajudou a preparar exames, a estudar, e finalmente o bispo depois ordenou-o. Foi para Arce, Cura d'Arce, que é a aldeiazinha da altura, e lá ficou até à morte. E agora há uma grande basílica onde se reza e onde ele é venerado. Um homem que foi sempre padre, só padre, totalmente padre, na dedicação às pessoas, aos pobres da altura. Pareceria que não tinha grande talento, se calhar para os estudos do latim, ou do grego, ou do hebraico, ou de outras coisas, mas tinha uma alma e um coração onde o Espírito Santo trabalhou de tal modo que foi um verdadeiro sábio e um verdadeiro mestre. Um modelo a seguir. Sim. Pelos sacerdotes. Quer dizer, não é modelo... Eu acho que os santos não são para imitar, porque cada um de nós tem o seu temperamento, o seu modo de ser. O que importa é este homem ou esta mulher que eu sou como cristão ou cristã, dar o melhor de mim mesmo. E se cada um dá o melhor de si próprio, a Jesus e à causa do Evangelho, está a ser santo no seu caminho. Sim. Não a imitar... Claro. Bom, há coisas que se podem imitar. Ele rezava imenso, o Santo Cura d'Arce. Ele vivia de uma austeridade e de uma pobreza muito grande. E há coisas que podem passar também um bocadinho para a nossa vida. Mas é de facto algo de extraordinário o modo de estar, de ser, de amar, de servir deste sacerdote. O sacerdote é aquele que é íntimo do coração de Deus, tem que ter uma intimidade com Deus muito grande, até para escutar também as suas direções, aquela que é a sua santa vontade, mas também é aquele homem que vive para o próximo, que escuta, tem que ser um homem de escuta e também um homem de perdão, não é, Sr. Padre? Bom, de perdão no sentido, instrumento do perdão de Deus. Sim. Mas um homem, sobretudo, de compaixão e de misericórdia para com as misérias humanas. Não só de perdão, porque dá absolvição no fim da confissão e dos pecados, mas ele, no seu coração, tem que ter compaixão e bondade e para com os seus irmãos e irmãs que vêm ao seu encontro, às vezes com uma alma desfeita, com o coração esfarrapado, com uma vida aparece
tudo, como Sim. deve calcular. E o que importa foi o que fez cura dar-se, foi um homem de uma bondade, de um acolhimento, de uma atenção, uma disponibilidade, sempre para os outros. Ele foi tudo para todos. Foi, E é isso que um foi. sacerdote também Sim. deve, no seu Cada caminho, um no seu lugar tem que ser tudo para tentar todos. a viver assim, sem dúvida. Senhor Padre, num outro programa esteve-nos aqui a falar num outro modelo, que eu diria também de sacerdócio, que deu um grande testemunho e que teve uma vida muito coerente, que foi do Senhor Padre Cruz. Como é que está o processo dele? Pois, como sabe, eu sou vice-postulador da causa do Padre Cruz, que morreu jesuíta, Sim, apesar de ter vivido 60 e tal anos de sacerdócio integrado como diocesano no Patriarcado de Lisboa. A causa já passou a fase diocesana, os documentos e tudo já está em Roma. Em Roma já recebi como vice-postulador a certeza, até por Sim. e-mail e com assinatura do cardeal que está à frente da causa dos santos, que os documentos foram aprovados e, portanto, agora falta alguma coisa, porque o processo romano também exige escrever uma posício, que é um livro sim, de 400 ou 500 páginas, não sei, sobre o resumo da vida, das testemunhas, etc. E isso há de se estar a fazer já, graças a Deus, e depois, das duas, uma. Ou há um milagre e ele é beatificado, milagre comprovado por médicos, quer cá não, quer no sítio onde a cura se realizou, ou milagre que o Papa dispensa e o leva aos altares pela vida que ele fez e que ele levou, porque Padre Cruz, durante a vida, fez muitos milagres. sim. Vamos rezar aí por essa causa. Fez muitos milagres. Padre, Era o homem dos pobres e dos presos. Era exatamente aquilo que o Papa Francisco pede que sejamos hoje. Padres, homens que cheiram às ovelhas, homens das periferias. Já velhinho, com 70 e tal anos, ele ainda foi à Madeira e perguntaram-lhe o que é que ele ia fazer. Senhor Padre, com esta idade, tão doente, que vai fazer à Madeira? Visitar os presos. Foi a resposta. E, de facto, ia todos os dias à cadeia, celebrava todos os dias para os presos, confessou a todos. Sentiu sempre, ou pelo menos a partir de certo momento da vida, que o seu caminho era dedicar-se aos mais pobres e, sobretudo, aos presos. Não havia terra onde houvesse cadeia ou hospital que ele não fosse visitar. isso é muito bonito ver num sacerdote. E vejo que o seu coração se enche quando fala do Padre Cruz. Não tanto por ele ter morrido de jesuíta, mas pelo exemplo que é de um sacerdote que encanta e que apaixona. Senhor Padre, a sua vida sacerdotal também é pautada por livros, como estamos aqui a ver um e tem aí um próximo de si. Fala-nos dos seus livros. Quantos livros já escreveu? Olha, eu tenho vergonha, mas ainda não sei todos, não sei o número exato, mas são 84, para aí, 85, estão a sair agora 3. 3? 3, mais 3, espero que ainda este ano. Um nas edições paulistas sobre o Advento, outro num apostolado de oração sobre São José, antes que termine o ano de São José, e outro através da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, sobre a fundadora, Os Amores de Maria Rivier, foi a fundadora, que é uma mulher espantosa, de dedicação e de garra e de audácia apostólica.
Portanto, serão já 80 e não sei, e 7, 6, não sei, não sei o número exato. Entretanto, já está a fazer também um programa na nossa Rádio Canção Nova, também baseado num livro que tem aí ao pé de si. Fale-nos um Estou bocadinho. a fazer um programa na rádio sobre este livro, Sinfonias do Amor. No fundo, cada programa vai ser um pequenino capítulo do livro. O livro tem 50 capítulos e eu vou tentar comunicar com os ouvintes da Rádio Canção Nova sobre as sinfonias do amor de Deus. Deus é música, Pois, Deus ia é dizer beleza, isso. Deus é alegria, Deus é festa. E as sinfonias do amor é descobrir em oração e na vida esse amor de Deus a palpitar no coração do mundo e de cada um de nós. Falava do ano de São José, aproveitando que tocou nesse assunto. O Papa Francisco escreveu uma mensagem para o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações e disse que São José é o sonho da vocação. Comenta só São José? o sonho da vocação. Fale-nos desta frase do Papa. Eu não, só a frase não chega para a gente perceber o contexto todo em que o Papa diz isso. Agora, que São José, como figura ímpar da história da salvação, como pai adotivo de Jesus, que trabalhou para ele, que cuidou de Nossa Senhora, que cedeu totalmente. O Evangelho de São Mateus diz que São José, o homem justo, e o homem justo é aquele que na Bíblia é o homem fiel, o homem reto, o homem honesto, o homem da integridade, o homem da entrega radical a Deus e à sua vontade. E nesse sentido é modelo para qualquer vocação. Seja sacerdotal ou não. Mas para a vocação sacerdotal também. É verdade que ele não foi sacerdote. Zacarias, o pai de João Batista, era sacerdote no templo. São José foi carpinteiro, como sabemos, mas o que importa é o coração e a alma, e ele, como o seu coração e a sua alma centrado em Deus e dedicado a Jesus e a Nossa Senhora e à família de Nazaré, é modelo prodigioso de entrega e de serviço, o tal serviço que Sim. o sacerdote, que não é um curso, nem é uma... Não é uma profissão. Não é um funcionário. Sim. E São José, na grandeza da sua alma, na pobreza do seu coração, no silêncio orante da sua vida, é modelo. É modelo. O Papa Francisco também diz nessa mensagem que São José sugere-nos 3 palavras-chave. Uma delas a vocação, que já falou um bocadinho dela, o serviço e a fidelidade. Estas três palavras-chave também se enquadram muito na vida sacerdotal. A questão vocacional, a questão do serviço, que já falámos aqui bastante, e a questão da fidelidade, que esse ponto nós ainda não tínhamos tocado. Sim. Eu penso que a vocação sacerdotal é para o serviço da Igreja, para o serviço do próximo, para o serviço do pobre, para o serviço de toda a gente. Pode ser um grande intelectual ou um professor universitário. A vocação sacerdotal é para servir. Sim. Quem quer que seja, em qualquer que seja a situação. No ensino, na caridade, nos sacramentos, no anúncio profético da palavra, mas sempre o serviço. Não? Por outro lado, sem oração, o sacerdote não consegue nem anunciar, nem servir, e também não consegue a fidelidade. Fidelidade não é morrer padre. Sim. Isso, e ir para o caixão como sacerdote e ter o bispo a presidir ao funeral com mitra e báculo. Não é isso que está em causa. Sim. Só. É a fidelidade do cotidiano.
a fidelidade de manhã à noite, Nas a pequenas fidelidade coisas. no serviço, na caridade, na oração, atento às necessidades do povo de Deus, no serviço que o bispo ou o superior religioso lhe entrega. É essa fidelidade que interessa. Fidelidade do cotidiano. Eu posso morrer padre e ao longo da vida Não ter não ter sido sido fiel a imensas coisas. O que importa é esta atenção ao amor de Deus em nós e, através da oração, buscar a graça de uma fidelidade cotidiana, existencial. Hoje, quais os maiores desafios na vida sacerdotal que um sacerdote também enfrenta? O que é que quer dizer com desafios? Desafios que lhe são colocados no dia-a-dia. Quais são os desafios que um sacerdote vai Olha, enfrentando? depende muito das cada um, situações, não é? dos países, dos países, das situações. Por exemplo, se vai para um país estrangeiro missionário, se calhar um desafio é aprender a língua, que nem sempre é fácil, Sim. para poder lá no meio de Moçambique, ou de Angola, ou do Congo, ou da Indonésia, a poder anunciar Jesus Cristo na Sim. língua, Na língua nativa. nativa. Mas um dos grandes desafios que penso que se põe a qualquer sacerdote é, e se calhar não fomos bem formados para isso, é o saber, eu não sei dizer isto bem, sabe? Sim. É saber aguentar e viver a solidão que o próprio sacerdócio traz. Sim. Porque eu penso que, ou por muitas ocupações, ou porque o senhor bispo está lá muito longe, ou o superior religioso também, e não estão atentos, não acolhem, não se disponibilizam, ou porque o próprio povo de Deus serve-se do sacerdote, mas esquece que ele é um homem que também precisa de ajuda. Sim. Não digo ajuda económica só, Sim. mas precisa... Porque É um ser humano. porque essa parece que, graças a Deus, as paróquias estão organizadas e as dioceses Sim. para isso, mas que precisa de alguém que ajude, que ampare, que Precisa de cuidado também, sim, não é? Porque é um ser humano. Sim. E antigamente, de algum modo, isso sucedia mais facilmente, porque quase sempre, por exemplo, os padres diocesanos, muitos iam para uma paróquia, mas ia a irmã ou uma tia que o acompanhava, e a vocação era estar com o seu irmão ou o seu sobrinho padre. Sim. Era uma presença, era uma ajuda, era uma companhia. Bom, hoje não é assim. E os padres hoje sentem alguns muita solidão. Eu li uma notícia que no Brasil, infelizmente, alguns têm buscado o suicídio como solução para a sua amargura, para a sua desilusão da vida, porque ser padre também é muito difícil hoje. Isto não é assim um sonho cor-de-rosa, é muito difícil, porque exige muito do sacerdote em tempo, em qualidade, que às vezes eu posso ter muito jeito para pregar e não ter jeito nenhum para a catequese e para as crianças e não ter paciência. Eu posso ter jeito para fazer homilia, mas não ter grande gosto de confessar. E todo dia é um sair de si. Sair de si para muitas coisas que muitas vezes desgastam e de outras vezes são mal compreendidas, mal aceitas, ou porque o próprio padre não tem jeito, coitado, Sim. não pode ter as qualidades todas. É verdade. Eu posso falar bem, mas não posso não ter jeito para a música ou não ter jeito para... Enfim. Então... Eu conheço sacerdotes que me dizem que gostam imenso de visitar os doentes. Saem de lá sempre com... Coração cheio. Com o coração cheio.
Mas há outros a quem isso é doloroso e se não há amparo, e se não há estímulo, e se não há ajuda, pede-se demasiado, Sim. demasiado não digo, porque temos que dar tudo, mas pede-se demasiado e se calhar não se ajuda o suficiente para que o sacerdócio possa ser mais amparado, mais acarinhado, mais acolhido, mais ajudado até. Sim. Isso é muito e importante. essa solidão é muito difícil. Então, fica aí, cuidemos dos nossos sacerdotes, que nós possamos ajudá-los neste caminho, também que os possamos ver como seres humanos, que eu acho que isso é importante, que uns têm umas qualidades para umas coisas, outros têm qualidades para outras, cuidado com as comparações, que isso é terrível, e que nós possamos rezar muito, muito, muito pelos nossos sacerdotes. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Uma pergunta, as pessoas que queiram adquirir os seus livros, como é que podem fazê-lo? Bom, eu já publiquei livros, a maior parte deles foi no Apostolado de Oração, portanto é fácil, através da internet ou através do site do Apostolado de Oração de Braga, do Secretariado Nacional. A maior parte dos meus livros foram publicados lá, mas em Fátima, nas livrarias, em Lisboa, nas livrarias, no Porto, nas livrarias, se não há, mandam vir de Braga, portanto não... mesmo há pessoas das aldeias que escrevem para Braga a pedir, a requisitar os livros e depois o livro lá chega com a fatura de vida para pagar. Portanto, o mesmo com os livros que publiquei, já não sei quantos são, 5, 6, 7, 8, nos paulistas, nas edições paulistas, a mesma coisa, tem livrarias em Lisboa, em Fátima, na Madeira, em Angola, também se pode lá chegar, comprar, e se não há, pedir que venham e requisitá-los. Portanto, não vejo que isso seja difícil. Senhor Padre Dário, uma mensagem final, e eu acho que aqui também para os sacerdotes, que eu acredito que tenhamos muitos sacerdotes também que nos acompanham, o que dizer? Olhe, que rezemos muito uns pelos outros, que os padres precisamos muito ser amigos uns dos outros, que não deixemos muito algum irmão sacerdote mais só, mais desamparado, sobretudo em certas situações que a gente percebe que precisa, porque morreu-lhe o pai ou a mãe, porque está só mais sozinho em casa, porque está doente e foi internado e se calhar ninguém o vai visitar. Que tenhamos um coração fraterno com os nossos irmãos sacerdotes. Senhor Padre Dário, muito obrigada pela sua presença, que é sempre tão boa e agradável aqui na nossa casa. Obrigado eu por me terem convidado, e falar de mim não é bom, mas falar do sacerdócio é um encanto. E falar, mesmo que eu não fale bem, mas falar de coisas santas é sempre bom. E nós ficamos aqui encantados por ouvi-lo falar do sacerdócio, deste desafio de amor, e que você em casa possa assumir os sacerdotes na sua oração, que você peça, que você reze, que você interceda e ajude também o seu pároco, seja presente na igreja, seja operante, seja às mãos também do sacerdote aí na sua paróquia, na sua igreja, e não esperem demasia, mas coopere e ajude e compreenda. Também seja esse homem, essa mulher que acolhe o sacerdote, para que ele possa não viver tão só. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Continue a acompanhar a nossa programação e saiba que pode ver este programa no nosso YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.